pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Fogueira do Marketing. E hoje não trouxemos um convidado, trouxemos dois. E podemos dizer que eles são convidados de peso, não é, Flávia? Eu acho que sim, porque afinal, eles são do time de uma das maiores, acho que é a maior empresa, né, de balanças do Brasil, né, que é a Toledo do Brasil. Sejam muito bem-vindos, meninos! Obrigado! Caio Onofre. Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Rafael Prestes. Tudo bom, pessoal? E aí, contem pra gente um pouquinho da trajetória de vocês, como vocês vieram para onde vocês estão hoje. Gente do céu, minha trajetória assim. Não precisa assim, Quer começar, Rafinha? Quer começar? Ok, manda aí. Eu vou começar, então. Vou tentar ser breve e resumir um pouquinho. Porque, assim, o pessoal brinca que eu tenho... Eu já tive mais de 38 empregos. Ah, é? Eu já passei por várias áreas da minha vida. Mas, assim, eu comecei na Mercedes-Benz, eu fiz Senai pela Mercedes, então técnico em mecânica. Aí eu saí para fazer marketing, faculdade de marketing. Fui atuar com vendas há muito tempo atrás. Só que eu sempre fiz teatro em paralelo. E aí eu falei, eu não quero trabalhar com isso, eu quero ser ator, eu quero viver da minha arte. Você fez o Wolf Maia, né? Aí eu sou formado como ator, né? Tenho DRT pela Escola de Atores Wolf Maia. A gente tem dois atores profissionais aqui, né? Que você sabe que eu também sou. A Flávia me contou que ela também é Eu atriz. também tenho na minha Você carteira é formada de por trabalho. onde, Flávia? Eu fiz o Teatro Escola Macunaíma. Legal. E depois eu fiz a universidade mesmo. Aí eu fiz USP. Fiz cênicas na USP. Caramba. Depois fui pra França estudar também. Estudei muito cinema lá. Aqui, ó. Uma celebridade, gente. É isso, né, Brasil? Mas assim, somos colegas de trabalho, colegas de profissão. Além do marketing, nós também somos colegas de profissão do teatro. Mas assim, eu fui trabalhar com teatro um tempo. E trabalhava com vendas e teatro em paralelo. Aí depois eu fiz só teatro uma época. Durante um bom tempo, assim. Aí eu fui... tava lá tentando... E é difícil, né? É difícil, Flávia sabe gente. bem, viver de teatro é difícil. Como eu já tinha faculdade de marketing, o teatro me levou para as agências. Porque eu comecei a trabalhar numa agência de live marketing, fazendo eventos. E aí que o marketing começou a entrar na minha vida profissional. Comecei como produtor de eventos, aí comecei a atuar um pouquinho lá dentro, lá em 2016, estava trabalhando como produtor de eventos, e dentro dessa agência surgiu a oportunidade de eu trabalhar com marketing digital, na parte de campanha de Google. Porque o dono da agência fazia ele próprio as próprias campanhas da agência, não de cliente, mas para vender a agência, e ele, você não quer aprender? Olha aqui, como eu faço. Aí eu comecei a aprender, fui fazer curso, comecei a estudar marketing digital. E aí foi onde eu comecei a me especializar em marketing digital. Parte de campanhas patrocinadas, parte de conteúdo, né? E aí eu fiz algumas especializações até que eu comecei a fazer uma pós em marketing... Ai, meu Deus, agora esqueci o específico. Mas Nossa, me fugiu agora. Mas a parte de Marketing Intelligence. Tá. Então, toda a parte de BI. Então, eu comecei a parte de dados do marketing. Então, ali eu comecei a me especializar nisso. E aí, pulei de agência, fui para uma agência, saí dessa agência na pandemia, fui para uma outra agência e acabei na Toledo do Brasil depois de um processo seletivo, onde estavam precisando de um profissional de marketing digital, onde estou até agora. Legal. Na Toledo do Brasil. E nessa trajetória você acabou se especializando também em marketing de conteúdo, porque você conhece muito, né? Sim. Então, aí acabei fazendo bastante curso em cima disso, né? Aí cursos livres, mas eu sempre fui redator por paixão, né? Eu sempre escrevi, então eu adorava a parte do teatro também, então eu gostava de escrever roteiro, e aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre marketing de conteúdo, então parte de redação publicitária eu comecei a pegar um pouquinho também, né? E aí eu comecei a atuar muito na parte de conteúdo também, parte de rede social, né? E conteúdo de blog, essas coisas. Porque tem uma coisa interessante, a Camila e eu hoje atendemos a Toledo, né? Cada um com as suas agências e consultorias. E aí é interessante, porque quando a gente chegou na Toledo, dava pra ver que vocês já tinham um know-how de marketing de conteúdo, né? Sabiam do que tava falando, que é bem normal a gente chegar e a gente ter que educar o cliente. Sim. E vocês não, né? Vocês já... eu tenho não acabei não comentando, mas aí, por eu fazendo as especializações, né? Eu fui chamado para dar aula na Metodista no curso de pós-graduação
na parte de marketing de busca. Então eu passava um pouquinho sobre SEO, sobre marketing de busca, sobre campanha patrocinada e também sobre marketing de conteúdo, inbound marketing. Então lá na Meto eu acabo dando uma aula de marketing de busca, onde eu abordo alguns teminhas também sobre isso, né? Muito legal. Legal. E é isso. Boa. Foi aí que eu caí na Toledo. Boa. Não, caiu no time certo, pô. E você, Rafa? Conta pra gente. Cara, o meu é mais fácil. Eu sempre gostei de comunicação. Desde que eu escolhi o curso, né? E eu queria publicidade e propaganda, agência de publicidade. Aquela vida de publicitário. Sempre que tive a oportunidade, eu trabalhei como atendimento, planejamento. A maior parte do tempo eu fiquei como criação. Em agência de marketing direto, tudo. Como diretor de arte. Como diretor de arte. Aquela loucura de fazer peça pra prêmio. Putz, era fantástico, né? Só que aí, depois de um tempo, eu já tava me programando, né? Eu falei, um dia eu sou na agência, um dia eu quero ir pro cliente. Aí também fui atrás de cursos, fiz a pós na época era administração de marketing, porque se ia para alguns clientes, se era de agência, você tinha um perfil meio que descolado demais para aquela coisa corporativa, né? Mas deu certo, tinha um amigo meu que já trabalhava na Toledo do Brasil, né? A gente conversava, a gente já tinha trabalhado em agência de comunicação antes. Ele me falou da proposta que a Toledo queria implementar lá na época com o gestor da época. Eu falei, mano, vamos antecipar um pouco os planos. E entrei na Toledo para fazer catálogo. Catálogo de produto, layoutar catálogo. E aí a gente foi estruturando o setor, a demanda foi ficando cada vez maior e aí... Tô lá até hoje, já fiz de tudo um pouco, velho. De catálogo, fotografia, vídeo. Hoje eu tô como responsável por relacionamento interno. E é essa parte de conteúdo junto com o time, junto com o CAE, junto com a turma lá, com o pessoal de assessoria. E a gente foi fazendo um bolo ali e foi ficando bacana. Legal. Era isso que eu ia perguntar, né? Hoje você se concentra mais na comunicação interna. Sim. Hoje a gente faz de tudo um pouquinho, mas hoje eu sou responsável por comunicação interna. A gente dá uma ajuda no pessoal de social, a gente tem ações que cruzam, né? Sim. É uma ação que esbarra, a gente defende como comunicação interna, mas a gente usa o conteúdo para reverberar pro mercado. Então, a gente consegue trabalhar em todas as frentes. E isso que o Rafinha falou, né? De atuar em várias frentes, eu achei muito... Porque o Rafa tá 13 anos lá? Vou completar 13 anos, 13 né? anos de 13 Toledo. anos de Toledo. Caramba. Eu vou completar 2 anos de Toledo. Agora eu sou mais menino na Toledo. Mas uma coisa que eu fiquei espantado quando eu entrei é que o time todo, a gente tem lá 9 pessoas, né? Dentro do time de comunicação e marketing. Todos têm conhecimento absurdo na maioria das áreas da comunicação. Então, o Rafinha, ele é um redator excelente, ele escreve muito bem, mas ele também é um ótimo diretor de arte, ele é um designer incrível, ele atua também na parte de relacionamento, produtor de eventos, maravilhoso também. Então, e eu vi que todos ali que estavam no time, parece que a gente acaba, como um ajuda muito o outro, todos acabam pegando muito know-how de todas as áreas, né? Então, isso eu achei sensacional do time da Toledo, assim. E eu ia falar, eu acho que times de marketing que performam, realmente, eles têm essa característica, né? Por mais que tenha os chapeuzinhos, Sim. você consegue que as pessoas consigam se ausentar, né? Sim. Pra justamente o outro ir cobrindo e você ter esse senso de time também, A gente brinca assim, o time é muito forte, cada um é o capitão naquela sua área. Sim. Por exemplo, relacionamento interno, deixa comigo, mas eu preciso do time. Sim. Pessoal de social, tem um outro capitão, mas precisa do time, o que você precisa de ajuda? Insights, todo mundo dá insight pra tudo. Então, fica uma coisa bem legal, bem colaborativa. Sim. O time é bem integrado, a gente consegue fazer isso expandir para as outras áreas e isso acrescenta muito no trabalho. A gente fala que isso ajuda diretamente no conteúdo. Sim. Que a gente consegue ter acesso a muita coisa de várias frentes ali dentro. Não, eu ia falar, a gente brinca muito que a gente é todo mundo do time do e se? Que um traz uma ideia, aí o outro... Mano, e se a gente com... Aí, putz, legal, vamos... A hora que você vê o negócio que era desse tamanhozinho... Já cresceu. Sim, virou um projeto monstruoso. Assim. Legal. Mas eu acho que isso também contribui hoje até pela visibilidade que vocês têm no mercado, né? Porque mesmo olhando ali na região do ABC, e, enfim, a próxima pergunta era justamente para vocês falarem um pouco de Toledo e tal, mas a gente percebe que vocês têm uma visibilidade maior do que a média das indústrias ali da região. Então, acho que justamente essa forma mais sinérgica, né, de trabalhar, eu acho que ajuda. A gente tentou fazer diferente. Acho que pro mercado, até de indústria, a gente tentou mudar. Que é super quadrado. Então, né? quando eu entrei, a ideia era...
A gente tinha agências que atendiam a gente. Era um setor bem enxuto. Era um assessor de imprensa, o rapaz que cuidava de diagramação de catálogo, o rapaz de feira, pronto, acabou. Só que a Toledo é um universo muito grande. A gente fala, tipo, você vai ter uma ideia de uma balança da padaria, mas a gente tá numa balança rodoviária, a gente tá numa fazenda, então é muita coisa. No laboratório, né? No laboratório, então é muito. E como que a gente vai passar um briefing legal, que a pessoa entenda pros parceiros? Então era um pouco complicado. Aí a gente começou a fazer assim, vamos tentar trazer, tipo, uma coisa meio que de house. Então vamos tentar, a gente tá com toda a informação aqui, vamos tentar fazer alguma coisa interna, qualificar a equipe interna. Tanto que a gente nessa época, quando eu entrei, eles tinham acabado de construir um estúdio de fotografia. Que legal. Que, por exemplo, fazer catálogo, o produto, a fábrica tá lá. A gente pegou do lado do estoque um espaço e fizemos um estúdio. Vedamos tudo, compramos equipamento, a empresa investiu, acreditou, deu curso de fotografia para quem não tinha, para quem... Olha, que legal. Compramos um maquinário e tocamos. E atendeu super bem até a demanda ficar muito grande. E aí vamos pro próximo passo. E aí a gente foi crescendo nesse aspecto, né? E a gente fala de, por exemplo, um catálogo. Vou ter um estúdio para fazer um catálogo de produto. A Toledo hoje tem, em média, 150 produtos diferentes. Que a gente tá falando, até não é muito, mas se você for pegar a gama de públicos e mercados que atende, é isso. Você tem uma balança que é o tamanho de uma mesa, você tem uma balança que é um Toflux, que é uma balança pesar grão, que é o tamanho de um prédio. Nossa, Como que você tira foto desse produto? Esse negócio. Não cabe no estúdio. Então, é uma diversidade muito grande de produtos e de mercados e públicos. Então, cara, é insano, assim. Eu vejo que... Por isso que é o que o Rafa falou. Foi crescendo. Não, a gente... E tá sempre em constante mudança, porque o mercado, a forma de se comunicar mudou bastante. Sim. Então tem hora que a gente vai se adaptando. Os públicos, a gente tem que fazer uma comunicação de acordo com o público. Então, daí, viu? E como é que vocês chegaram no ponto de falar assim, ok, esse pedaço vai ser interno, esse pedaço a gente contrata uma agência ou terceiriza? Como é que vocês acabam decidindo isso? Depende muito do braço. A gente fala, a gente tem braço para fazer? Tá. Ou é algum tempo? A gente vai fazendo esse cálculo. Tem horas que, por exemplo, fazer uma produção de vídeo, a gente chegou a fazer interno. A gente tinha equipamento e pessoas, mas às vezes não, a gente quer fazer um negócio bem maior. Então vamos atrás de uma produtora, vamos atrás de parceiros que entendam. Aí começava a trazer. Então é muito de job a job. Legal. A gente trabalha assim. Tem coisa que é mais simples, a gente resolve muito rápido. É para uma produção, para uma rede social, a gente tem um equipamento, vamos resolver aqui. Agora não, vamos fazer um case, a gente precisa ir lá para Bahia. Cara, vamos levar uma equipe legal, vamos ver. E a gente vai fazendo isso. Hoje vocês têm quantos parceiros fixos, mais ou menos, assim, de comunicação? Fixos, aquele que é mensalista mesmo, né? Que tem mensal. Cara, tem alguns... porque é o que a gente falou de áreas, né? Por exemplo, no digital e no digital / conteúdo, a gente acaba tendo ali... entre plataformas, entre empresas que fazem automação de campanha, por exemplo, vou falar uns 5, 6. Não são muitos. Sim. Porque a gente fala o que dá pra fazer interno, o que a gente consegue abraçar, a gente vai abraçar. Mas tem coisas que a gente não adianta a gente querer abraçar tudo, né? Sim. Aquela outra empresa tem muito mais know-how que a gente. Por que a gente não vai ficar... Vira gargalo se a gente Exato. abraçar tudo. Sim. Entendeu? E Então aí não dá. a coisa não sai, né? Exato. Então, por exemplo, 5 aqui no digital, mais alguns na parte de feiras, por exemplo. Sim, os montadoras de stand, que já são parceiros constantes. Pesado esse trabalho. E stand, por exemplo, a gente tinha uma montadora que rodava o Brasil. De repente a gente mudou a estratégia. Ela vai rodar os principais centros. Vamos fazer local em algumas feiras que são mais distantes. E aí começa a ampliar os parceiros e a gente vai conhecendo gente, vai conhecendo serviços. É super enriquecedor para a empresa e para nós, né? Pô, legal pra caramba. Muito legal. E, assim, voltando só no ponto, né, da Toledo e do mercado em si, falem um pouquinho, assim, porque às vezes quem não conhece a região não imagina o porte, enfim, o que vocês fazem. Então, explica um pouquinho para nossa audiência quem é a Toledo do Brasil. Rafael, que é nosso... É tempo de casa, né? Ombudsman, existe isso ainda? Ombudsman? Não, a gente brinca... Denunciou um pouco a idade. Eu me entreguei de leve. A média da idade aqui da Gente, mesa. pra quem não... Não, mas a Toledo do Brasil hoje é uma empresa a gente fala que é de tecnologia e soluções em pesagem. Né? A gente era uma indústria de balança, aquela coisa bem dos anos 80. Sim. Só que a gente ampliou muito a gama de serviços, de software.
Então, a gente... E tecnologia, né? Tem que se modernizar. Sim. A gente está cada vez mais ampliando o nosso portfólio de produtos que não são, de fato, balanças. A gente tem, por exemplo, a parte de varejo, fatiador de frios, de carne. Etiqueta eletrônica. A parte de automação rodoviária, que não é só junto com a balança, é uma parte de gerenciamento. Sim. Então, a gente fala tecnologia que envolva pesagem. Legal. Então, hoje a Toledo do Brasil é isso. Tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. Não, mas a gente, até isso que o Rafa falou, né? De você ir abraçando coisas dentro ali de um segmento. Porque a gente chegava na área de pesagem, a gente falava, não, isso aqui eu resolvo. Daí a gente olhava outras demandas, a gente falou, tá, mas pra eu resolver isso aqui tá muito fácil também, sabe? Sim. Eu tô aqui, mas eu vou resolver isso aqui também. E a gente foi adquirindo, né, know-how nos segmentos dos clientes, por exemplo, varejo alimentício hoje... É muito forte a atuação da Toledo. Você vai num supermercado hoje, você tem um fatiador de frios, você tem a balança, você tem o checkout, você tem o PDV, que é você tem ali agora a etiqueta eletrônica. Pô, a gente tá dentro do varejista, a gente tá dentro do supermercado. Sim. Né? O que mais você tem de demanda? A gente vai abraçando, vai atendendo, né? Não, mas, gente, eu só entendi mesmo com quem que eu tava falando no dia que eu fui conhecer o prédio. Porque, primeiro ponto... Só teve uma vez que eu entrei num prédio de empresa que tinha museu próprio. Foi quando eu trabalhei no Estadão. E aí, lá eles têm um museu, gente. Um museu... não vou dizer exatamente museu, mas né, é um showroom. É o nosso showroom. De balanças. Porque não são as balanças antigas. São as novidades mais recentes. E quando alguém me comentou, você lembra das balanças Filizola, né? Que boa parte dos comércios, né, tinha. Era uma balança italiana e eles praticamente dominaram o mercado há muito tempo. Mas daí eles falaram, então... Não existe mais. Agora é tudo Toledo. Então, eu falei, nossa, gente, é bastante balança. Não, sim, é um universo absurdo. O showroom é legal, cara. É muito legal. E assim, muito. O showroom é bacana e muita gente vai lá fora de negociação, de venda, né? Sim. Por exemplo, pra fazer matéria, por exemplo. O legal. Jornal Nacional vai fazer alguma coisa de mudança, precisa de uma balança, a gente nem leva, eles vão lá, a gente arruma um esquema. A gente já foi set de gravação para várias matérias de Jornal Hoje, Jornal Nacional. Sério? Que legal. Sim. Porque a gente acaba atendendo o público tão abrangente, né? Então, por exemplo, a gente já tem ali no nosso showroom, a gente emula um supermercado. Então, pra eles gravarem no supermercado, às vezes é caótico, que eles precisam falar uma matéria do supermercado. Nosso showroom parece supermercado. Então, eles vão lá, um ambiente controlado, que eles conseguem fazer a filmagem. Um estúdio. É quase um estúdio ali. Né? Legal. Bem bacana. E, bom, falando agora de marketing de conteúdo. Queria entender para vocês, assim, qual que é o peso dentro do marketing total, né? Porque aqui... Gostei, você entendeu? Certinho, olha. Achei que ela foi assertiva. Gente, só pra vocês saberem, a Toledo também tem um podcast, tá? Chamado Vozes de Peso. Então, busquem lá no YouTube também. Vale a pena. Porque, assim, vocês trabalham muitas áreas do marketing. Então, a gente queria entender, assim, dentro disso tudo, né? Desse mix, qual é o peso do marketing de conteúdo? Porque aqui a gente não vai considerar só as questões de blog, de SEO, mas a gente vê que tem rede social, vocês têm podcast, né? Então, e eu acho que isso representa a tal da virada de chave também, do como a empresa se comunica, né? Porque é o editorial vindo para a voz da empresa, né? E eu imagino que é uma coisa relativamente recente. Então, queria escutar aí de vocês. Cara... eu vou falar um pouquinho, que eu falei, eu tô há 2 anos lá, então eu acompanho uma parte. Mas o que eu vejo, assim, é que há muito tempo a Toledo sempre se preocupou com isso, só que aí eu vejo que foi uma evolução gradativa e muito legal de ver. Depois eu quero que o Rafinha fale, porque eu achei... A gente tava conversando, vindo pra cá, falando sobre isso. Porque a gente tem uma revista interna que chama Tolendo. Ai, gente, desculpa trocadilho. Eles Você que são gosta de muito trocadilhos? criativos, né? Essa revista interna, cara, ela tinha várias linhas editoriais ali que eram... Hoje, que eu atenderia o blog, atenderia normalmente, sabe? Tipo, sim. curiosidades, algumas coisas. E que é feito há quanto tempo, Rafinha? Tô lendo,
Cara, tem 36 anos. Há 36 Nossa, anos. É que a Tolendo é assim, ela era aquele jornalzinho de empresa. Sim, o jornalzinho sabe? interno. Jornalzinho interno. Ah, tá. E ela foi mudando, como eu falo, os meios vão mudando, os Sim. nossos públicos vão diversificando. Uhum. E a gente foi adaptando, ela virou uma revista, foi um salto. Sim. A revista, ela tá com, acho que vão ter uns 15, quase 20 anos que virou revista. Já faz Legal. um bom tempo. Tá. Quando eu entrei na empresa, já era revista. Que não era mais o jornalzinho, era a revistinha. A gente puxava a Quanto orelha da tempo galera. tem a Toledo, gente? A Toledo tem quase... 68 Eu ia anos. falar quase 70 anos. Aqui a gente fala Toledo do Brasil, tem esse 68 anos, né? Porque aí tem a Sim. parte histórica ali de trás, que Mas vai... a empresa já existia. A empresa né? já existia, mas aí era uma representação de uma empresa americana, que aí... Foi adquirida por Adquirida, colaboradores. e aí Ah, há 68 anos atrás que virou a Toledo do Brasil. Efetivamente. Efetivamente, Sim. Legal. exatamente. E falando nisso, né? Porque eu falei, quando eu entrei, eu vi lá a Tolendo, por exemplo. certo. Eu falei, cara, que legal. É uma revista que tinha a sazonalidade ali de a cada 3 meses, né? Era bimestral, trimestral, teve suas fases. Mas aí eu via, por exemplo, tinha matérias dentro da Tolendo que eu achava genial, que era entrevistando o colaborador. E aí você fazia ali curiosidades, você sabia, uma parte de tirinha, de histórias dos colaboradores. Eu falava... A Tolendo, ela tem um slogan, né? Um mote que é Tolendo, de colaborador para colaborador. Então, ela era toda construída através dos colaboradores. Tipo, sugestões de pauta, a gente fazia uma promoção, emendavam as pautas, a gente premiava quem era a pauta escolhida. Pauta Então, tipo, premiada. muito legal, a pauta premiada. Era um canal super importante, porque tinham as editorias que o presidente respondia perguntas dos colaboradores. Então, a pergunta escolhida, então, era Nossa. sucesso. E eu lembro que quando eu entrei, tinha muita coisa assim, ó. O presidente da Toledo, o senhor Paulo Eric Hegler, ele tem um carinho por essa revista, que é assim, é isso, O veio do xodó pai dele. Então ele faz a revisão ortográfica da revista até Sério? hoje. Até hoje. Revisão? Sim. Ele Gente, pode pede pra terceirizar mandar. com a Zé Fini, viu? Mas Ô, Paulo, não. terceiriza com a Zé Fini. E eu vou essa te revisão. falar, ele faz porque ele gosta. Que legal. Ele ama isso. Ó, uma curiosidade, as perguntas, o pessoal envia muita pergunta pra ele. E ele escolhe uma pra sair na revista. As que não são escolhidas, ele vai atrás das pessoas pra responder. Pessoalmente. Olha que legal. Se é da matriz, Ai, gente. ou se ele tem a Pessoalmente. oportunidade, ele Legal. responde pessoalmente. Ele vai lá. O cara lá da manufatura fez uma pergunta, ele tá passando pela fábrica. Vem cá, você fez uma pergunta. Isso é endomarketing. Aconteceu. né? Excelente. Muito legal. E o Muito pessoal. tempo eles têm a raiz do E endomarketing. quando não é, quando é de filial, manda um e-mail, manda um Teams, ele não deixa de responder. Tem o seu tempo, mas Sim. ele não deixa de responder. É Legal. muito legal isso. Aproxima muito, né? E é muito legal porque, assim, o Paulo, né, o presidente, quando ele tem uma pauta que ele vê, que ele ouve, nossa, você ficou sabendo que o rapaz foi lá pra Síria instalar uma balança? Nossa, que legal. Isso aí tem que estar na Tolendo. E eu, quando eu entrei, ele falava ainda muito isso. Eu falava, tá, a Tolendo é interna. Não, isso tem que estar pra fora. Eu falei, não é só o colaborador que tem que ler isso, né? A gente falou, não, tem que estar na rede social, tem que estar no nosso Instagram, tem que estar no nosso LinkedIn, tem que estar no blog. Então, daí que foi variando esses conteúdos. Por exemplo, era só a revista, mas tinha conteúdo que valia muito a pena. Tá num blog, Expandir, né? tá no LinkedIn pro mercado saber. Ou às vezes pra gente tá num podcast. Sim. O podcast também migrou muito A gente tinha uma editoria na Tolendo que era um bate-papo. Pra conhecer o colaborador, só que a gente falava do trabalho, do segmento, mas também falava muito mais coisa, da pessoa. E, tipo, extrapolava a marca. A gente não vendia o produto, falava muito mais coisas. Sim. Que era enriquecedor para quem tava de fora. Então, vamos expandir com outra E linguagem. qual que é a periodicidade do... Da Tolendo? É. Hoje ela é trimestral. Ah, tá. Mas aí a gente tem, por exemplo, o nosso podcast que é mensal. Que agora é o Vozes de Peso, segue lá. O blog, o nosso blog acaba dois textos por semana. A gente textos por semana. tenta, né? Meninas. a gente Essa é a sabe a ideia. dificuldade que é, mas a gente tenta ter essa periodicidade. E o blog, quando eu entrei, eu comecei a ver... O blog tem desde 2016. Acho que a postagem mais antiga de blog que eu vi lá era 2016. E eu lembro que a gente fazia umas postagens ali, daí eu comecei a falar, pô, o que a gente pode... A gente
via muito técnico no blog, eu senti assim. Falei, pô, dá pra gente explorar um pouquinho mais esses temas mais endomarketing. Dá pra falar de endomarketing no blog? Dá pra falar de, dá pra falar de novas tendências. A gente vinha muito, por exemplo, usava o blog meio que como um FAQ. Eu sentia que o blog tinha essa cara de FAQ. Tá. Então, pô, como que calibra uma balança? Tava lá no blog um texto, como calibrar uma balança. Eu falei, ok, o que o mercado tá esperando para 2024? Tem que estar no blog, pra pessoa... Que aí é o que eu falo sempre de marketing de conteúdo, como eu acredito, né? É vender a sua empresa sem vender a sua empresa. É o que a gente falou, a Toledo do Brasil já é líder do que ela faz, no segmento. Mas é que eu falei, o marketing de conteúdo ajudou a gente a criar essa autoridade. Sim. Sem vender o produto em si, mas falando o que eles querem ouvir, né? Do segmento. Não preciso falar que minha empresa é incrível. Eu falo assim, você sabe sobre isso? Eu sei. Deixa eu te montar. Você tá com alguma dúvida? Procura quem sabe. Deixa eu te contar um pouquinho sobre esse assunto, que a gente sabe muito bem. Mas é engraçado isso que vocês estão falando, porque para mim, acho que a história de como o conteúdo vai evoluindo dentro das empresas mostra muito quem elas são e como que isso vai se desenvolvendo, né? Uma vez eu fui num congresso e era bem isso que você falou, assim, a empresa era muito técnica, era de piscinas de fibra de vidro. E aí, 10 milhões de variáveis, né? Assim, todo mundo que ligava lá pro time comercial. Eu posso botar no terreno X, quantos de profundidade, eu tenho um Golden, ele vai se afogar. Que é interessante para quem tem um Golden. E aí, assim, o dia inteiro comercial gastava só, tipo, consultando a área técnica para responder às pessoas. Até que alguém teve a brilhante ideia. Por que não transferir tudo isso para um blog e aí a gente consultar antes de começar a responder, né? Ou até enviar o link, né? Pro então eu acho que no B2B às vezes tem muito disso, né? De você ter um anseio de responder do FAQ e tal. Mas é isso, né? As pautas elas giram em torno da necessidade do cliente, não necessariamente só e as dúvidas de uso, né? Então, é legal escutar como isso começou, porque a gente vê evolução, né? Agora, as áreas técnicas se envolvem nessa produção de conteúdo? Seja do blog, redes sociais e por aí vai? Muito. 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 E esse eu acho que é um dos principais diferenciais. A gente tá próximo. E assim, eu queria falar, lá de 2000, quando eu comecei a ver os blogs antigos, quando eu entrei, lá de 2016, quem escrevia era o engenheiro responsável pela área. Então, assim, o texto vinha técnico. Sim. Um engenheiro... E, assim, nós temos lá pessoas que são muito bons, até como redatores, né? São engenheiros redatores ali que eu... Não vou falar que o trabalho deles é ruim, de jeito nenhum. Mas é muito técnico. Ele não tem, às vezes, esse viés pensado num SEO, ou, às vezes, pensado num lado mais publicitário do negócio. Então, eu que falei, agora a gente precisa tentar mesclar um pouquinho. Pega a parte técnica e a gente vai trazer um olhar mais publicitário, um olhar mais que fique mais atrativo para quem tá lá ler. A gente brinca, né? Falando com o analista, não explica para mim de uma maneira didática, me ensina. Cara, eu voava, falava, né? Bonitinho, você entendia tudo. Agora vamos escrever? Cara... Aí rolava baixava o técnico, eu tenho a obrigação de escrever tais detalhes. E aí ficava um texto um pouco mais maçante. Então, a gente começou... Pesado, né? Essa troca foi essencial. Né? E aí foi aonde a gente trouxe parceiros para ajudar a gente. Falou, conversa com o engenheiro e tenta chegar num meio termo ali. Traduz o que o engenheiro tá falando de uma forma que fique gostosa, né? Palatável. Isso aí. Boa. E vocês sentiram alguma barreira, assim, na hora de contribuir? Porque, às vezes, quando a gente demanda de certas áreas, pode ser que no início elas não entendam muito bem para que serve aquilo e tal, e aí elas fiquem um pouco mais resistentes, né? Ou vocês, não, pelo contrário, sentiram facilidade, assim, de envolver o pessoal? Não é uma dificuldade. Tem o lado humano de cada um. Cada um leva de uma maneira. A gente tem que saber chegar. Tem o lado diplomático ali Sabendo também, né? chegar, não, eles contribuem super bem. A gente leva em consideração o jeito. Às vezes tem gente que fala muito. Tem gente que fala pouco. Tem gente que é extremamente objetiva. Então, dependendo de como chegar para tirar a informação, mas... eles entendem a necessidade. A partir do momento que você vê o retorno de um bom texto,
de explicar legalzinho, do entendimento lá na ponta. Cara, entendeu? Você viu como facilitou uma negociação, como facilitou uma dúvida de um cliente, o cliente chegou já sabendo mais daquele produto. Então, fica mais plausível. E assim, tem uma galera que eu acho que assim, o problema dele é mais tempo. Sim. Que é onde a gente esbarra. São pessoas que cuidam por exemplo, o Daniel Carione, que é um grande contribuidor ali para os nossos textos. Cara, ele cuida de toda a área de produtos do varejo da Toledo Brasil. Ele é o gestor nacional de produtos da Toledo. Cara, esse homem, ele responde domingo à noite pra gente. Mas assim, então, se esbarra, às vezes também é por conta de tempo. Porque o cara, tá totalmente atolado. Aí ele, mas eu preciso parar para escrever algo que é um pouquinho fora do meu job description ali, né? Eu do meu acho que escopo. também cabe à agência, né? A gente atende a Toledo. O que a gente faz lá? A gente também tenta se adaptar à realidade ali do colaborador. Sim. O que é mais fácil para você? É mandar por escrito? É mandar por áudio de WhatsApp? E aí a gente vai também de acordo para deixar o trabalho mais fácil, né? Porque a ideia não é sobrecarregar né, o colaborador. E isso, de verdade, é um feedback que a gente sempre passa para elas, assim, funcionou muito com eles. Porque quem é do WhatsApp vai pro WhatsApp, quem é do telefone vai pro telefone, quem é da call vai pra call. Exato. Então a gente dança conforme a música ali do colaborador, né? Porque a ideia de ter uma agência não é criar mais uma demanda, né? Facilitar. Escoar. Isso aí. E em relação à mensuração de resultados, como que vocês lidam com relatórios? Como é que é o reporte para a liderança? Olha, eu lembrei qual o curso que eu fiz. Olha que bizarro. Eu acho que foi o nervosismo. Mas é Big Data e Marketing Intelligence. É o nome do curso. Que bonito esse nome. Eu fiz a pós e não lembrava o nome. Mas, então, vai falando. Por isso que eu lembrei agora que você falou de mensuração, de KPIs, né? Assim, de verdade, é muito difícil. Eu sinto a dificuldade que é da maioria das empresas que tem essa dificuldade de fazer a mensuração disso. Porque a gente consegue mensurar em quantas pessoas leram nosso blog, a gente consegue mensurar, mas o quanto que isso traz de retorno pra gente. Então, hoje a gente acaba tendo alguns KPIs que a gente persegue e que a gente vai buscando ali ficar dentro daquilo, sabe? Então, por exemplo, hoje, na nossa parte de rede social, cara, a gente tem ali uma média, de uma métrica ali de visualizações dos nossos conteúdos. E que quando a gente tem algo que é totalmente fora da curva, a gente para... o que aconteceu aqui? Né? A gente fala, qual que foi o fator que fez com que isso, né, virasse tanto? Né? Mas agora sim, a gente tem ali dentro da Toledo algumas metas que a gente tem que alcançar. Então, por exemplo, a gente tem que atingir tantas pessoas com esse conteúdo, né? A gente tem que trazer, até mesmo em quantidade mesmo, né? Por exemplo, uma métrica que a gente gosta de usar são as áreas serem totalmente atendidas com conteúdo. Que é aquilo que a gente acaba falando bastante disso. Porque eu tenho varejo, eu tenho indústria, eu tenho a parte de laboratório, eu tenho a parte do agro. A nossa tendência, às vezes, é ir no que é mais fácil. Né? Nossa tendência, digo eu, aqui como criador de conteúdo e que responsável por marketing digital. Eu falo, o varejo, às vezes, tem muito mais informação do que a indústria. A indústria não tem muita coisa nova, às vezes. Então, mas eu não posso deixar só falar de varejo. Porque tem um lado da indústria aqui. Então, quantos conteúdos que saíram aqui de varejo? Temos que dar uma força ali pro pessoal da indústria. O pessoal de laboratório, faz tempo que a gente não fala sobre laboratório. Sabe? Então, e essas coisas a gente faz muito, né? E a gente vai sempre nessa busca aí de tentar equalizar e a gente vai acompanhando o número de visualizações dos nossos blogs, né? Nosso Google Analytics ali faz um papel interessante nisso, né? E a gente também contou muito, teve a parte de educar também os superiores para entender esses números, os reports, né? Porque é uma coisa nova, né? Às vezes é um negócio, antes era muito abstrato, né? Aí deixa eu te mostrar o que significa esse número. E aí a gente tem entrada com direção, com os analistas, isso facilitou muito. A gente conseguiu explicar, funciona dessa maneira, né? Eu lembro aí vai ganhando credibilidade. Eu lembro a gente fez um case pro agronegócio. Foi um case de um cliente nosso que a gente foi lá com a equipe de filmagem, fez um case todo emocionante, falando sobre a importância do agro para o Brasil e como a Toledo ajuda, né? E nosso presidente, o Paulo, passou na minha mesa lá e falou: e aí, esse vídeo aí que a gente fez? Tá no YouTube? Tá
tá no YouTube, Paulo. Deixa eu ver. Assistiu o vídeo dele. Quantas pessoas viram? Aí a gente falou, pô, Paulo, chegou aqui. A gente tinha feito uma campanha patrocinada, tinha dado ali, acho que 400 mil visualizações. Oh, poxa. Legal. Com um patrocinado, né? Mas eu falei, pô, 400 mil pessoas assistiram? Eu falei, Ele, isso é muito ou pouco? Ele fez a pergunta. Aí eu falei, pô, Paulo, é bastante, né? Mas pensa, né? Na proporção ali dele. Porque... Não sei, quanto que é muito? Eu falei assim, relativo. Aí você tenta explicar que é relativo, né? Tipo, Mas muito. ele fez uma pergunta inteligente, né? Cara, eu achei genial. É muito comum, assim, eu confesso. Pelo menos na minha trajetória, eu via gestores que, sei lá, a taxa de abertura desse e-mail tava em X%. Nossa... Que ruim, né? 25%. Só que aí a gente tem uma média de mercado de 20%, então 25% já tá ótimo, sabe? Ótimo. Então, eu acho que legal que ele fez esse tipo de pergunta. Por exemplo, eu como gestor de tráfego, quando eu atuei muito tempo como gestor de tráfego, eu falo de campanha de Google. Eu sempre busco estar entre um CTR de 4% a 5%. Numa campanha, né, para a indústria de 3%, 4%. Aí você fala, pô, mas 3% não é pouco? Eu falei, pô, não, é muito. 4%, pensa, né? Para a indústria, o quanto que eu mandei, quanto que eu imprimi versus quanto clicaram realmente. Pô, 4%? Faz esse... Aí a gente fala ali das nossas visualizações que estão nessa faixa de 400 mil. Fala, pô, faz 4% disso, sabe? Tipo, quantas pessoas estão realmente interessadas naquilo? Então, só que é isso, são KPIs que às vezes eu, como profissional, sigo e vou passando pros nossos superiores, que às vezes vão confiando também no nosso trabalho. Esse é o importante da Toledo. Eu sinto que eles confiam muito. Quando eles trazem profissionais para um segmento, ele fala assim, cara, você é especialista, eu quero que você me fale. O que é bom, o que é ruim, quanto é muito. Nossa, que legal, né? Eles têm uma confiança assim. muito bacana, assim. E vocês costumam usar, tipo, dashboards ou acompanhamentos mais em tempo real ou não? Tipo, isso é uma coisa que se faz um relatório ali de vez em quando? Hoje eu costumava trabalhar... Até, acho que eu acabei não falando, né? Que eu... Não estou mais no digital, eu tive uma... Senti uma dorzinha no coração. Uma dor no coração. No final do ano, eu acabei migrando para a área comercial. Então, estou atuando ali como responsável por soluções da linha comercial, do varejo. E aí, agora o digital tá nas mãos do nosso time lá, né? O Rafinha tá junto ali, mas é o Renan Pisa e a Ana Paula, Aninha. E eles que estão agora tocando. Então, eu tô mais... Aliás, comercial e marketing se comunicam bem? Agora vai. Tô brincando. Vamos cortar isso nas redes sociais. Não, essa pergunta é séria, porque muitas vezes... E assim, eu já participei de alguns podcasts como entrevistador e como convidado. E toda vez eu falo, cara, uma das maiores brigas de tempos, assim, é marketing e comercial. Porque o marketing, às vezes, tem uma visão e passa pro comercial, e o comercial fala, mas isso não funciona. Isso aqui... Aí a gente sempre tem briga. Sempre tem ali pontos de vistas divergentes. Não é briga. Pontos de vistas divergentes. A gente fala, o comercial tá muito vendo, sentindo na carne ali com o cliente. A gente precisa sentir isso também. Então a gente quer cada vez estar mais próximo. Isso. Agora a gente tá com a gente infiltrado agora. Temos um profissional. Não, mas a gente melhorou muito. Foi evoluindo. A gente foi sabendo chegar. E aí vamos colhendo os frutos. A gente não tá no ideal, mas a gente tá conseguindo... Aos pouquinhos. Mas vocês conseguem, digamos... Hoje existe uma geração de leads para o comercial? Sim. Pela internet? Sim. Então, é meio que obrigado, né? Essa interação. Então, hoje a gente acaba fazendo esse papel, mas... Assim, hoje a gente... Só para explicar um pouquinho como é que funciona o nosso comercial também, né? Hoje a gente tem um time em campo que já tem uma carteira... E a gente tem um atendimento central ali, que é o nosso televendas. O televendas não atende tudo até então. Então, o televendas ele acaba fazendo tanto uma parte de venda passiva e como também um direcionamento de oportunidades. Então, o nosso tratativa hoje do digital era muito com televendas. Então, a gente sempre fazia reuniões ali, mensais pelo menos, para
a gente encaminha esses leads pro televendas e o televendas faz essa filtragem. O que é deles, o que é da indústria, o que é do comércio, o que às vezes é de assistência eles técnica. São, tipo, os qualificadores. Exatamente, eles são os qualificadores de lead. Eles acabam fazendo esse papel pra gente. E eles também são vendedores. Também tem a parte de vendas. Mas assim, a gente tem ali muito bem dividido. Ó, isso aqui é do televendas, isso aqui não é televendas. Isso aqui é para vendedor, para os responsáveis por soluções. Né? Tá. Então, Entendeu? distribui nos canais corretos. Então, hoje, tudo que entra através de campanha, tudo que entra através de qualquer ação de inbound que a gente faça, a gente acaba direcionando pro televendas. Legal. Tá? E isso já tem bastante tempo? Cara, desde que eu entrei, tava assim. Quando eu cheguei, já tava assim. Rafael, conta. Não, desde que eu entrei também, faz tempo. Tá, faz o televendas, ele estava muito conectado com o setor de comunicação e marketing. Muito. Legal. Tanto que a gente faz esses reports ali com eles também. Então, e é muito legal, porque, por exemplo, hoje com os acessos que a gente tem do site por campanha de Google, por exemplo, e a gente bate com o que entrou de chamada pro televendas, eles se conversam, a gente fala, opa, tá compatível. Exatamente. Então, eu sempre passo pro televendas, eu faço uma varredura lá no Analytics e vejo quais são as páginas mais visitadas. Eu falo, esse produto aqui, tem um produto lá que tá, esse mês e mês passado, arrebentou de ter chamado. Aumentou aí? Aumentou. Não, teve uma procura. Aí eles explicam. É porque esse produto, ele atende uma legislação nova. Que entrou. Aí a gente... E aí vocês ficam sabendo. Aí a gente faz essa troca. Isso é importante. Tem um produto nosso, é um case legal. Até que tem um produto nosso lá que ele é uma balança de gancho. Aquelas de... Sabe aqueles ganchos grandes? Não. Aqueles ganchos de bag, assim. Tipo de mala, né? Mas uns ganchões enormes, assim, que atendem muito ferro velho. Sabe aqueles ganchos mesmo? Chama ABS 20, essa balança. E eu falava, cara, não é uma balança muito comum de se vender. E eu via lá no Analytics e todo mês... Tinha demanda. Há uns 2, 3 meses seguidos, assim, tipo, em 6º lugar. Em 5º lugar. Eu falava, gente, mais que a balancinha de mercado... E eles falaram, não, porque teve uma troca na lei de reciclagem. Então, toda empresa que faz reciclagem está precisando ter uma balança para pesar os... Então, o pessoal começou a se mexer. Aí eu falei, caraca, olha... Como que os dados ajudam você a mapear o mercado, né? Se você tá cego ali, você não entende um negócio desse. E o quanto isso às vezes também é útil na produção de conteúdo, né? Porque daí você começa a criar no blog e retroalimenta. E é isso, aí vira uma bola de neve boa. Uma bola de neve boa. Bola de neve infinita. Infinita, mas boa. Legal. Agora sim, a Toledo tem aí uma boa equipe interna de marketing, vocês têm os fornecedores, mas a gente queria dicas, porque boa parte do nosso público são PMS. Às vezes, quem toca o marketing é o próprio dono da empresa, ou às vezes tem uma pessoa no departamento. Como que a gente escolhe uma boa agência? Dicas, assim, pra ficar assim, sabe? Faro, olha... Vê isso, primeiro assim, é o que a gente falou, se você fizer tudo sozinho, vira gargalo. Não dá, tem uma hora que você vai atrapalhar nas funções, então tem que buscar parceiros, ir atrás, pesquisar, conversar, benchmark, conversa com seu concorrente, vê o que tá rolando e aí vai atrás. Assim, a gente deu cabeçada com o fornecedor, como também a gente acertou muito. A gente, graças a Deus, a gente mais acertou do que deu cabeçada, viu? Mas é isso, não tem muito... Eu acho assim, você tem que arriscar também. Você tem que ver dentro do seu escopo o que dá pra fazer interno, o que dá pra fazer externo. Essa é uma fórmula que funcionou muito bem pra gente. Então, a gente pode falar com um pouquinho de propriedade. E assim, nós somos do ABC, né? A Toledo tá lá no ABC e vocês também no ABC. E a gente faz parte do ABC da Comunicação. Sim. A Toledo é uma empresa parceira da ABC da Comunicação. E eu acho que isso também, essas comunidades são muito importantes. Porque, por exemplo, a gente acho que chegou até você através do ABC da Comunicação. Foi. E assim, querendo ou não, é um crivo. Quem tá ali, a gente se conhece. Então, a gente fazer parte de comunidades desse tipo ajuda muito. Então, a gente perguntou lá pro Bonetti. Bonetti, obrigado. Você conhece o pessoal das FNI? Sim, conheço. O pessoal... Sim. Aí, porque a gente tá querendo fazer... Não, são muito legais. A gente tem aqui um... Então, acaba ajudando também na escolha. Sim. Eu, pelo menos, a gente sempre não, mas a gente tem
tentado privilegiar também os parceiros locais. Sim. Que a gente acha isso muito importante. Pô, a gente tá, às vezes, no ABC... E às vezes é importante a gente tentar fortalecer nossa região, né? Mas é isso. Não é só isso que a gente olha, mas, por exemplo... Já tem um ponto de partida, exatamente. Né? Excelente. E, bom, normalmente aqui, como eu estava explicando, né? A gente fala muito para PME, que é um bichinho, digamos, né? Um tipo de empresa que acaba priorizando muito a comunicação para fora e menos para dentro. E a gente sabe também que a Toledo tem vários cases muito legais aí de endomarketing. E aí a gente queria saber um pouquinho assim, o que são dicas de vocês de por onde começar ou como que essas empresas poderiam lidar melhor, acho que com esse tipo de comunicação. Com o público interno, né? Que é tão fundamental para a empresa rodar. O público interno, a melhor coisa é você ouvir. Ouvir para ver onde o que tá pegando, sentir o clima. Aí varia, tipo, a Toledo Brasil é uma empresa muito grande. Tem empresas menores, menos pessoas. Sim. Você consegue mapear, ver o que tá acontecendo. E a gente sempre fala, a palavra que eu trabalho todo dia lá na empresa é integração. Porque o que é? Você trazer todo mundo para perto, entender o que você faz, como você é, o seu dia a dia. Então a gente vai trazendo, vai fazendo eventos para trazer o pessoal para conhecer a pessoa, não só o que ela faz. Né? E aí você vai trabalhando em cima. E aí ações, gente, você pode fazer o que der para fazer e são infinitas possibilidades. Por exemplo, de novo, Toledo Brasil, aqui na Matriz são 800, 900 pessoas. Mas a gente tem filiais com 25, 50, 10 pessoas. E existem ações de relacionamento interno lá dentro. Que seja um churrasco, que seja um campeonatinho de boliche para integrar a galera, para sair um pouco, descontrair. E, isso reflete muito no dia a dia, no trabalho. No trabalho colaborativo, em conhecer quem tá te pedindo, em saber chegar. A gente brinca, são detalhezinhos bestas, mas que fazem muita diferença no dia a dia. Então, qualquer ação que você faça com que as pessoas interajam entre elas, são válidas. Sim. Legal. Tem algum case que vocês gostariam de compartilhar, assim, de endomarketing? Vixe, Maria. Tem vários. Esse homem aqui. Dos olhos você aí. sabe que ele concorreu a alguns lobos do Prêmio ABC devido aos seus cases. Foi bem bacana. A gente, graças ao esforço de muita gente aí, a gente conseguiu ser premiado com alguns cases, né? Mas... a gente vai ter um campeonato de pesca agora, daqui a pouco. Vai ter agora no final de fevereiro, segunda edição. Você vai falar do campeonato de pesca, mas eu vou pedir então pra ele falar sobre um que eu acho maravilhoso, que é a Copa Toledo. Fala sobre a Copa Toledo, por favor. A Copa Toledo. Copa Toledo é campeonato de futebol, indústria. Campeonato de futebol é um negócio meio batido, né? Ele não é muito inovador. E a gente tinha um problema, que era setores, né? Aquele campeonato acirrado. Setor contra setor. E aí tinha afastamento, que o jogo era pegado. Aí a gente falou, o jogo era Libertadores. Era meio rock go, assim. Aí a gente veio com esse mote, justamente. A gente falou, a gente quer menos Libertadores e mais rock go. Essa foi a proposta que a gente vendeu pra diretoria e pra todos os envolvidos. Então, a gente mudou, a gente fez um evento. Primeiro, você não vai montar o seu time de setor. Você vai se inscrever no campeonato e os times vão ser sorteados. Meu Deus! Porque tinha as panelinhas. O cara fala, o já jogo com esse o time aqui, então eu vou formar... Não. É pra integração, amigo. Então vai sortear. Vai ser sorteado. Então, a gente não vai privilegiar a parte técnica. Não, eu vou jogar tal time com todo mundo. Não, você não sabe com quem que você vai cair. Então a gente sorteava. E aí a gente criava um tema, a gente fornecia um uniforme, toda uma tema. Envolvia o sorteio, fazia um momento de entrega de uniforme, de sorteio. A gente fazia muita cobertura do evento como se fosse o Rock Go. Então a gente filmava os personagens e sempre pro lado cômico. Sim. Tem o lado técnico, legal, o cara fez um gol, fez 3 gols e tal, mas aquele cara furou uma bola, vamos entrevistar ele. E aí tem... E aí tem o lado humano, né? Que a gente... O nosso time tem características bem legais. As pessoas, todo mundo é bem atirado, não fala bem com a câmera, interage com todas as pessoas da empresa. Então a gente consegue falar com a fábrica com um certo nível de intimidade, com o cara administrativo. A gente sabia fazer as piadinhas e divulgava isso nas redes sociais internas da empresa. Então o que acontecia? Quem participava do campeonato se divertia pra caramba.
Porque você não precisa ser fera, o melhor. Mas você tá lá no bolo, você aparecia, você dava uma entrevista. Você pedia música, a gente fez pedir música. Ficava famoso. Quem não joga ou é de filial ou tá longe... Cara, eles sabiam o que tá acontecendo, porque viam as entrevistas. Eu via o cara que, por exemplo, o cara do financeiro que eu falo com ele direto, nossa, ele joga bola, nem sabia. Legal. E aí, fora tudo que acontecia, a gente criou, até que foi uma parte que o Caé chegou na empresa e chegou... Chegando. O Wolf Maia chegou chegando ali. O Wolf Maia. Foi que a gente criou o CAT Copa Toledo, que também Central foi... de atendimento ao torcedor. Então a gente fazia vídeos e a gente usava esses vídeos pra dar recado. Então, pô, a gente brincava, tirava um sarro ali de quem errou, mas era assim, pô... vai ter, o sorteio vai acontecer tal data. Daí o Cat fazia uma brincadeira e vinha com uma informação. Aí, tipo, final, vai ter a inscrição pra final, que não é... Que vai ter um churrasco, então você tem que se inscrever e tal. Nesse meio, só que a gente fazia uma roteirização, a lá Big Brother, o Cat do Big Brother dali, né? Brincando e fazendo como se os torcedores estivessem reclamando pra gente. E aí virou meio que um saque da Toledo mesmo, que as pessoas começavam a mandar coisa, tipo assim, pô, mas tem que resolver um negócio lá, um problema que tá acontecendo e tal. Aí a gente brincava e às vezes o problema era resolvido. Não tinha, a situação que parecia ser espinhosa virava piada. Virava uma piada e a gente colocava informações da empresa dentro do CAT durante a Copa. E foi tão legal essa parte que o presidente participou das chamadas do último campeonato. Olha. Mas assim, não é só participou, ele interpretou. Porque assim, Foi demais. a gente teve uma ideia, falou, pô, no primeiro ano que eu tava, a gente fez o CAT, aí o segundo ano falou, vamos fazer como se fosse um clipe musical com a música do Roberto Carlos, Eu Voltei, que o Cat vai voltar. E aí o Paulo falou, eu quero participar. E aí a gente fazia um dado momento que eu andando lá, brincando, eu andando pela fábrica com a música do Roberto Carlos rolando. E eu entro na sala que eu gravava e tá o presidente com o meu foninho que eu fazia o vídeo dele. Cat Copa Toledo, tudo bom? O presidente falando. Muito legal. Bom, Cara, gente. isso quando a gente lançou, a galera foi a loucura. Aí a galera falou. E aí trouxe a galera pra dentro do evento. E é um dos pontos que... E aí o Rafinha também fazia o trabalho de edição. Porque assim, quantas horas de gravação? Você lembra mais ou menos que foi ali? Eu acho que teve um campeonato que o campeonato é um mês. De campeonato não são todos os dias, mas a gente produziu mais de 60 vídeos em um mês. Que isso. Em um E mês, assim, a 60 produção vídeos. teria que ser assim, o jogo era na segunda, aí na terça já tava o vídeo pronto. Caramba. Das entrevistas. Então, e por isso que eu falei, internamente a gente tinha que se capacitar para fazer no dinamismo certo. Sim. Porque se a gente fazia depois, perdia o timing e perdia a piada. Sim. Perdia Cara, a graça. Então era a gente insano. conseguiu. Eu vi esse rapaz aqui editando, às vezes com uma edição... Porque eram vídeos gravados de celular, super simples. A gente não foi pra uma super produção. Sim. Não. Simplicidade. Só que é isso, é A conteúdo gente tinha que entregar dinâmico. o conteúdo no tempo certo. Certo. Porque senão esfriava. Mas eram vídeos curtos. Vídeos curtos, 5 minutos, 1 minuto. Às vezes era melhores momentos. Às vezes, por exemplo, filmava o jogo, eram os gols. E a entrevista, jogo rápido. Ou o cara pisou na bola, a gente fazia um câmera lenta dele pisando na Põe um bola. memezinho Às junto, vezes, pá. o cara... O jogo não teve nada de interessante. Mas o cara era a cara do Michel Teló. Vamos falar com o cara. Pô, falando que você parece... Ou também... Surgiam apelidos ali absurdos. Eu lembro que na época teve um rapaz que... Ó, case de integração. Era novo na empresa. E teve o caso do Lázaro, né? Lembra do bandido lá acho que foi em Brasília, que foi uma captura absurda. O cara era a cara do Lázaro. Alguém gritou na arquibancada. Ai, meu Deus. Nossa, aí virou piada. Aí conversamos com o cara. E a gente tinha uma preocupação de falar, gente, se a gente vê que a pessoa que ofende, a gente sempre conversava com a pessoa. Você tá no ambiente gente- corporativo, E não, né? exato, e tinha esse cuidado. Quando foi conversar com o menino, ele falou assim, não, eu adorei, porque agora todo mundo me conhece. Que legal. Ele falou assim, eu fiquei famoso. A gente era um filtro, a gente isso que é bom, a gente tinha uma noção de como chegar, de como onde fazer ia, né? a piada ser menos pesada, ou ver sentir. E aí, de repente, o negócio dava certo. Eu lembro que esse menino foi cortar cabelo, chegou, aí ele brincou, mano, chegou na minha quebrada o vídeo. Como? No Rapaz. cabeleireiro dele, falou, você que é o Lázaro? Não, porque alguém me falou. Pra nós, Eu não maravilhoso. contei essa. Eu Exclusivo. estava no mercado esses dias. Um menininho veio. Você trabalha na Toledo? Eu falei, trabalho. Aí ele falou, não, meu pai tá ali. Aí eu falei, eu vi o rapaz que também trabalhava na Toledo, né? Aí ele falou, é você que faz os vídeos do Cat, né?
Olha! Eu falei, você tá brincando comigo? Ele falou, não, porque meu pai assiste e me mostra. Eu adorei o do Titanic. Que era um que a gente fez uma brincadeira com o Titanic ali, que a gente foi levar um menino pós-balsa lá do Riacho. A gente colocou música do Titanic. E o menino me reconheceu no mercado. Titanic. Virou influenciador, hein, cara? Então, Agora a você gente... é blogueirinho também. É muito, mas é isso que a gente fala. É muito legal como uma ação dentro em endomarketing. Ela faz bem para tantas frentes que é isso. E não... É óbvio. Pô, tem às vezes os custos ali. Pô, é caro fazer endomarketing. Dá para você fazer de forma simples, eu acho, né? Dá para você fazer com o celular na mão e, sei lá, de forma criativa. Às vezes com um custo ali bem baixinho. Muito legal, gente. Ô, Camila, acho que tá na hora, né? Ai, meu Deus. Vamos jogar esses homens na fogueira do marketing. Muito bem, e aí? Ó, gente, é uma dinâmica lá Marília Gabriela, vocês já viram, né? Por quê? O nosso sonho é trazer ela um dia, quem sabe. Maravilhoso. A gente joga uma palavra, você joga uma resposta rápida. É isso. Ai, meu Deus. É isso. Bora lá? Então tá. Bora. Ó, um de cada vez. Aí vocês vão... Eu acho que a gente pode ir revezando. Revezando? É. Então Isso- tá. E a última, que é bombástica, a gente Aí deixa os dois. pros dois. Tá, Bora. a gente faz o X aqui. Eu Isso. faço pro Caé, você faz pro Beleza. Rafael. Uma memória. Uma memória da vida Geral. geral. Eu acho que quando eu comecei a fazer teatro, eu acho que o teatro evolucionou a minha vida, assim, pra tudo, de verdade. Até pra área de marketing. Eu compartilho dessa Ajuda memória. É, só quem fez entende. Enfim. É transformador, de verdade. Faça um teatro. Uma conquista profissional, Rafael. Uma conquista profissional? Cara, eu falei pro Caé, foi fazer virar um projeto de mudar a festa de final de ano da empresa, que foi o último ano de pandemia. E a gente fez uma loucura de ideia, foi aprovado e rolou, e foi um sucesso. Que a gente fez tipo um programa de auditório, com Porta dos Desesperados. Nossa! Que demais! Foi anos 80, e foi uma viagem que todo mundo comprou e deu muito certo. Pra mim é um trabalho assim que eu me orgulho muito, muito. Que legal. Que ganhou o prêmio também de ABC da Comunicação. Maravilhoso. Essa Bem, muito bem. E uma pessoa inspiradora. Nossa, que difícil. Uma só? Primeira que veio na sua cabeça, a gente sabe que às vezes são... Minha esposa. Ai, eu sabia que você ia responder Minha isso! esposa, minha esposa, ela é... Não pra fazer média, viu, amor? Ela vai estar assistindo. Mas ela é genial, assim. Ela é da área técnica, ela é engenheira de alimentos. E hoje a gente tá compartilhando muita coisa, né? Porque ela me ajuda com a rotulagem nutricional, ela manja muito. E, cara, ela é uma pessoa que tudo que ela pega pra fazer, ela vira expert muito rápido. Então eu falei, cara, eu adoro esse lado dela e me inspira, ainda porque tá do lado ali, né? Então eu me inspiro todos os dias. Lindo. Ganhei pontinhos, Muito hein? bom. Rafa, um arrependimento profissional. Cara, isso é difícil, hein? Complicado, Isso né? é complicado. Eu posso me queimar falando alguma coisa Posso aqui, me hein? queimar. Me queimar nessa fogueira aí. Pois Não, é. mas você Essa teve aí, o tempo antes, né? Não precisa ser na Toledo. Pregresso, não precisa ser lá. Cara, é difícil o arrependimento, assim. Eu tracei um caminho bacana, mas acho que eu poderia ter ficado menos tempo em alguns lugares. Antes da Toledo, pra aprender mais e não engolir algumas coisas que foram desnecessárias. É verdade. Muito bem. E Caé é um sonho. Um sonho. Cara, eu acho que um sonho pra mim... Eu sempre quis ter uma escola de teatro quando eu era jovem, né? Mas eu fui indo pro marketing, assim, e eu queria... Hoje eu penso muito em como que eu consigo fazer, sei lá... Aliar as duas coisas. Como que o teatro ajudaria dentro do marketing, nas vendas. Então, talvez um sonho meu é conseguir... Eu fiz uma oficina de teatro dentro da Toledo, né? Foi fantástico. Eu não sei se eu contei pra vocês. A gente fez junto com alguns outros atores Que também dentro da legal. Toledo. A gente fez uma oficina O pessoal tá pedindo a segunda edição, e já viu? estão Me cobrando. chama pra Por favor. ministrar pra ser... junto com você. Claro.
E, cara, o que eu vi ali foi muito legal. E pra mim foi uma coisa que me moveu, assim. Falei, cara, eu quero levar isso pra frente, assim. Mas eu acho isso muito importante, muito. Porque, enfim, né? Eu trabalho com a Flávia direto. E eu acho que, assim, quem tem essa formação, primeiro é, tipo, a base, né? Normalmente são pessoas que leram muito. Então, assim, eu sinto isso, uma dificuldade quando a gente pensa em marketing de conteúdo, é repertório. Sim. Ninguém consegue escrever direito se não leu, né? Assim, essa é a base. Não, e tem um ponto que eu sempre falo, que é o teatro você só consegue fazer se você conseguir se colocar nos sapatos do outro. A gente fala assim, tem que ter uma empatia, porque quando você faz um personagem, se você julgar ele logo de cara, você já tá fazendo errado. Sim. Você tem que ler, entender ele no modo geral Contexto, desse personagem. E o teatro te ajuda a ser isso na sua vida. Você fala, cara, toda vez que eu interajo com alguém, o que a pessoa tá passando? Por que ela tá falando aquilo pra mim? Por que ela tá agindo daquela forma comigo? Você começa a tentar ler mais a pessoa, a ser mais empático com as pessoas. Eu acho que o teatro, por isso que eu falo, falta mais teatro, às vezes, no mundo, assim, na minha visão. Sim, muito bom. Muito legal. Tenho respeito por... Pessoas e opiniões. Fugiu agora, ele tem respeito por pessoas. Não, opiniões. Eu acho que a gente tem que respeitar as opiniões. A gente trabalha com conteúdo, com pessoas. A gente tem que saber ouvir. E a gente ouve de tudo. Respeita, cara. É difícil ouvir. Eu acho difícil. Tentar tirar o julgamento, né? Não, mas Mas tentar não é nem tirar o nosso olhar, né? Mas eu acho que não é nem tirar o nosso olhar. A gente pode ter, mas... eu posso olhar, eu posso julgar, mas guarda, respira. Sim. Conta até 3. Não precisa falar. Interpreta os dados antes. A gente, entendeu? Processa. E respeita, porque tem outra vivência, Sim. tem outra história. Aí põe os sapatos da pessoa, empatia. Então, respeita as opiniões. Eu acho isso importante. Bonito. Agora essa é pra vocês dois. Pode ir, tá? O que vocês queimariam no jeito que as empresas fazem marketing atualmente? O que vocês jogam na fogueira? Vai, Rafael. Eita. Lasqueira. Eu tenho uma, vai. Vai. Joga na fogueira. Eu vi uma coisa no fórum e-commerce que eu achei genial. O pessoal falando sobre rede social, né? E marketing de conteúdo entra muito nisso. E muitas empresas, quando a gente fala de PME, né? O cara fala, não, vou colocar meu sobrinho para fazer a parte das redes sociais. Tudo bem ser o seu sobrinho. Não me importa de ser você mesmo. Mas trate com respeito. É assim... Pode ser, às vezes, o seu sobrinho, sim, que está aprendendo e não tem problema. Mas você não pode tratar como... É o coisinha ali, é o menino que vai tirar umas fotinhas. Não. Pensem que o marketing digital, pensem que as redes sociais hoje é o futuro da publicidade. Sim. É o que era a TV há 50 anos atrás, há 40, 50 anos atrás. Então... Não é o coisinha ali, não, qualquer um faz. Não, é muito importante, é algo... Então, não trate como, é meu sobrinho porque é qualquer um que vai fazer. Pode ser o sobrinho, desde que ele seja uma pessoa que quer aprender, que quer se dedicar e que vai levar a sério aquilo. Boa. Muito bom. Perfeito. Eu acho que disse tudo. Eu ia falar, dá a devida importância. Antigamente, o marketing para as empresas era a primeira coisa que era descartada. Deu algum BO? Marketing, tchau. Ano ruim, né? Ano supérfluo. Comunicação, tchau. Não. Hoje é comprovado que dá para se fazer a diferença, se bem estruturado. Dá para converter em venda, converter em resultado. Então, dê a devida importância. Muito bem. Arrasou, gente. Boa. Obrigada, meninos. Foi ótimo. Olha, a gente falou que não estourar o tempo, estouramos. É que os meninos têm muito conteúdo. De leve. A gente estourou rapidinho, vai. Os meninos são cheios de conteúdos, então valeu a pena estourar. Gente, obrigado. Hein? Vocês querem deixar os contatos de vocês para nossa audiência? LinkedIn, de repente, Instagram? Por favor. Caê Onofre no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes que vocês procurar. Caê com K, K-A-E, Onofre. Me sigam lá, quiserem mandar mensagem, que vocês quiserem falar pra mim, quiser me xinga lá também. Mas haters são bem-vindos. E o meu é Prestes Rafael, todas as redes, né? Instagram, Twitter, o X, agora, né? TikTok, mas eu não danço muito bem. LinkedIn, então tamo lá. Boa.
Obrigada, meninos. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade. Valeu, show de aí, bola. foi muito gostoso. E vocês, continuem nos acompanhando no nosso podcast Fogueira do Marketing no YouTube e Spotify. Também deixaremos cortes disponíveis nos nossos Instagrams. O meu é @mktcomresultado. E o meu é @zefiniconteúdos. Lembrando que esse conteúdo também vai estar lá na Vesa TV da BCCom. Lembrem-se de curtir e compartilhar, isso nos ajuda a chegar em mais pessoas. E para quem quiser sugerir pautas, convidados ou só quiser enviar as suas sugestões, temos o e-mail fogueiradomarketing@gmail.com. Até mais. Tchau.